Número 116, você me acompanha na leitura, Salmo de número 116, o verso 3. Salmo de número 116, o verso 3. A leitura desta noite, da palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra para a nossa meditação. Salmo de número 116, o verso 3. O salmista disse no Salmo 116, verso 3. Coloca o verso 3 para nós. Leiam comigo ali. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. É o Salmo de Davi. Salmo de Davi. Pode ficar no verso 3, depois nós vamos ler mais. É o Salmo de Davi. Meus irmãos, acredita-se que esse momento da vida de Davi, quando ele escreve aí, é o momento de dificuldade em que ele estava longe de Deus. Nós sabemos da história de Davi, sabemos da prova que ele passou, da angústia que ele passou, e nós sabemos também que ele ficou longe de Deus na sua história de vida, e aquele foi um período horrível da vida dele. E nesse período que ele está ausente da presença de Deus, mas ele sofria muito, porque dentro dele ele tinha o temor de Deus. Ele havia cometido um erro, havia cometido um adultério. Para tentar consertar um erro, ele fez um erro pior, mandou colocar na linha de frente um homem que era homem leal do seu exército, para que aquele homem morresse, e aquele homem morre. Depois ele perde uma criança, e a vida dele começou a se transformar numa angústia. E no meio dessa angústia, Davi, ele é um poeta. É ele quem escreve diversas poesias bíblicas, como o Salmo 23, celebrações poéticas de Davi. Então, ele usa algumas linguagens, figuras de linguagens figuradas, que retratam o que ele estava sentindo. E dentre essas figuras de linguagem, ele disse que as cordas, ele chama de cordéis, as cordas da morte se apoderaram dele. E a gente sabe que corda é para amarrar. Então, Davi estava sentindo a vida dele amarrada. Amarrada. Eu não sei se você já sentiu a sua vida amarrada, mas há momentos na vida que você tem a impressão que está amarrado, que você não sai do lugar, a coisa não evolui, aquilo que era para resolver não se resolveu, aquele tratamento médico, você fez ele todo, mas não teve resposta, aquele esforço todo que foi feito pela família, pelo casamento, que não depende só de você, depende também do outro, parece que não deu em nada. Aquele problema que você está enfrentando com o filho, que você faz todo o esforço para tirar de más companhias, de maus caminhos, você não está conseguindo resolver, o negócio não está dando resultado. E aí você começa a ficar meio angustiado, assim, meu Deus do céu, parece que eu não saio do lugar, parece que eu estou amarrado. Davi disse assim: cordéis da morte me cercaram, estou amarrado na morte. Ele se sentia, uma pessoa que se sente amarrado à morte, você imagina, qual é a figura de morte que nós temos na cabeça? A figura de morte que nós temos na cabeça é cemitério, é caixão. Você já pensou amarrar você num caixão? Alguém algemar você dentro de um cemitério? Deve ser uma coisa muito horrível. A sensação que esse homem está tendo é uma sensação muito horrível. E ele diz o seguinte: as angústias do inferno
E certamente que a angústia não vem do céu. A angústia do abismo, as angústias lá da profundidade, aquilo está presente na vida dele o tempo todo. Encontrei dificuldades, aperto e tristeza. Meus irmãos, toda pessoa, todo ser humano sincero, ele vai dizer o seguinte: eu tenho enfrentado algumas derrotas na vida, porque a vida não é só ganhar. Esse negócio de gente que está o tempo inteiro, eu estou numa boa, eu estou muito bem, eu estou melhor do que todo mundo, está nada. Ele está criando uma imagem que ele tem necessidade de criar, que ele precisa acreditar naquilo, aí ele cria aquela imagem. Por quê? O Senhor Jesus nos ensinou que nesse mundo nós teremos aflições. Mas há pessoas que andam do lado da gente, elas mentem tanto, não é mentir no sentido pejorativo da palavra, que elas querem ludibriar, enganar ninguém, não é isso não. Elas mentem porque elas vivem de fantasias, e elas têm necessidade de criar fantasias, personagens, e elas mesmas se transformam numa verdadeira fantasia. Elas não enfrentam as suas angústias, talvez seja uma forma de refugiar-se delas. Mas o salmista, ele diz o seguinte, ele é muito sincero, os cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Se na existência humana a gente tem necessidade de enfrentar esse tipo de coisa, essa é uma notícia ruim para nós, meus irmãos, porque derrotas, ninguém gosta de derrota, a gente não gosta de derrota, não é? A gente não gosta de derrota em lugar nenhum. Tem gente que quando o time perde, chega aqui na igreja com cara de pastel. Você chega aqui, horrível. Se o time perder, maltrata a mulher em casa. Tem gente que fica mal-humorado, não é? E às vezes os filhos queriam até tirar um trocadinho, nem pode, porque o time levou lá de 5-0, aí não tem nem como. Então, garotada, quando o time ganhar, aproveita e panha para 2 semanas, porque na outra semana ninguém sabe, né? Porque o negócio muda muito rápido, né? Lá na minha casa tem uns barulhos, quando o Fluminense ganha tem um barulho na sala, quando perde tem um silêncio. Eu não consigo assistir futebol, não consigo assim, ficar lá 2 tempos, nem a seleção brasileira eu consigo assistir os 2 tempos, não consigo, né? Eu sou um péssimo torcedor, tenho que declarar, eu não consigo, mas eu estou às vezes lá do quarto, estou fazendo minha leitura lá, eu vejo os movimentos, né? Aí eu sei direitinho quando é gol do Fluminense, falei, o negócio lá deu bom para eles. Aí de repente dá um silêncio, quando dá um silêncio eu digo, não deu muito bom não, né? Tem um outrozinho que quando o São Paulo leva um gol do Corinthians, do Palmeiras, eu vejo a porta do quarto bater, pá! Falei, esse já saiu de campo, já tirou o time dele, não está torcendo mais. Nós não gostamos de derrota, ninguém gosta de derrota. A gente gosta de vencer, a gente gosta da vitória. A vitória, não é? Quando o nosso campeão da Fórmula 1 veio a óbito, aquilo foi uma angústia para o país inteiro. Nós tivemos uma tristeza, ninguém esquece aquele 1º de maio, não é? Ninguém esquece aquilo, que tristeza para nós, né? Tristeza. Passamos quase 30 anos empurrando o Rubinho e o danado não foi, não teve jeito, não, esse aí vai dar jeito, né? A turma mais veterana sabida pulou fora, Piquet, o outrozinho, pulou todo mundo fora, né? Saiu fora, sai desse negócio aí, que isso aí não dá para nós não. Esse rapaz era um fenômeno, era um fenômeno, ninguém vai repetir esse rapaz aí não. Nessa geração ninguém repete, não, aí levaram, mas não sei o que, não dá certo, acabou. Mas a gente não gosta de perder, a gente não gosta de derrota. Na vida espiritual também é assim, a derrota produz em nós tristeza,
A derrota produz naturalmente frustração. A derrota, ela encolhe o coração da gente. Aí o salmista diz: no meio da derrota eu encontrei aperto e tristeza. Vem sobre nós, nos abate. E principalmente quando a derrota é nas questões familiares, quando a derrota é nos sonhos pessoais, que você não consegue alcançar, você tenta, mas não consegue alcançar, você está batalhando e parece que a coisa não girou, a coisa não funcionou, e o impacto que a derrota exerce sobre nós é tamanho que ela tem a capacidade, a derrota tem a capacidade de fazer com que a gente perca o ânimo de viver. E aí é um perigo. Isso é um perigo. Se você perder o ânimo de viver, você adoece mais fácil. Você perdeu o ânimo de viver, seu coração vai dar problema. Você perdeu o ânimo com a vida, sua pressão arterial vai dar problema. Tem gente que perde o ânimo com a vida e começa a desenvolver problema de pele. Enfim, uma série de enfermidades ou enfermidades oportunistas pode entrar na vida de um ser humano que está desanimado, ele não está querendo viver. É dito pelos médicos e é observado pela medicina quando um paciente está sendo tratado e ele quer viver. E há pessoas que não querem viver. A família quase garra no pescoço do médico, só tem que fazer alguma coisa, mas o sujeito não quer viver. E isso é uma manifestação da psique humana, não querer viver. A tanatologia mostra isso para a gente. Na psique humana, o sujeito começa a morrer primeiro aqui dentro. Aqui ele não quer viver mais. Ele não quer. Ele começa a parar. Começa a parar. É um motor que não quer funcionar. Vamos botar uma gasolina nova, ele não quer funcionar. Vamos lubrificar ele não quer funcionar, ele não quer funcionar. E há pessoas que desanimam com a vida. O salmista diz que ele passou um momento muito ruim na vida dele. Ele é tão ruim, ele se sente perdendo a capacidade de sonhar. Ele não consegue mais acreditar na sua própria vitória. Meus irmãos, felizmente nessa nossa existência, quando a gente está andando com Deus, uma derrota não é o fim para nós. Glória a Deus. Uma derrota não nos tira da batalha. Uma derrota que a gente perde, que a gente passa, que a gente vive, uma derrota que nos abate, ela não nos destrói. Porque nós temos um Deus maravilhoso. A Bíblia nos ensina que há preciosas razões para nós não focarmos na derrota. Se veio um problema, se veio, eu não sei o que você está vivendo, mas tem gente que fica cultuando a derrota. Fica cultuando. Passa a vida inteira falando na derrota. Deixa a derrota, precisa sair, precisa se desvincular dela. Nós tivemos um tempo maravilhoso hoje ali na classe dos casais. Eu quero convidar você, está tendo um estudo às 18 horas para casais ali. E um tempo maravilhoso hoje. Nós estávamos lá nas projeções, refletindo sobre essas questões. Às vezes você está amarrado, está atrelado, você está dando significado na sua vida a pessoas que só te feriram, só te magoaram. Você está tornando essas pessoas importantes. E ser importante não é ser bom, não. Tem coisa ruim que se torna importante para a gente. Porque o sentido da palavra importante, quando a gente está falando em comportamento humano, quando a gente está falando aqui, na cabeça, aqui na psique humana, o sentido da palavra importante é aquilo que ganha importância no nosso dia a dia, que nem sempre é bom, mas que ocupa a nossa mente. Ocupa, preocupa, pós-ocupa, e a gente fica envolvido com aquilo que não nos leva a lugar nenhum.
A palavra do Senhor nosso Deus, ela tem um trilho de cura para a alma do ser humano. Eu vou falar poucas, porque são muitas dicas que a Bíblia tem. Uma delas, dica da palavra de Deus para a gente superar as derrotas pessoais. Uma delas, renovar a nossa aliança de perdão com Deus. Renovar a minha aliança de perdão com Deus. Eu preciso renovar a minha aliança de perdão com Deus. O que significa isso? Deus é perdoador. Davi estava com esse problema. Veja bem que nós estamos aqui no Salmo 116. Ele tinha esse problema para enfrentar. Ele tinha uma dificuldade com o perdão. Ele estava nesse momento vivendo a dificuldade. E se a gente não renova a aliança de perdão com Deus, a gente não vai ter paz. E aí a nossa mente, o nosso ser, ele está propenso a ser contaminado pelo pensamento negativo, irmãos. Muitas de nossas derrotas acontecem porque nós pecamos contra Deus. Nós demos ouvido à nossa carne. Davi havia dado ouvido à sua carne, ao mundo, ao inimigo de nossas almas, e o pecado acaba levando a pessoa à derrota. A Bíblia chama de caminho da morte. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Felizmente Deus tem misericórdia de nós, e Ele proveu uma forma de nós recomeçarmos quando o assunto é derrota. 1 de João, capítulo 1, 1 de João, capítulo 1, verso 9. É o retorno à aliança de perdão com Deus. 1 de João 1, 9, fala sobre Jesus e diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Quem é que perdoa o meu pecado? Ah, mas quem perdoa o seu pecado é a sociedade? Pode ser que sim, pode ser que não. Sociedade é o tribunal, o pior tribunal que o ser humano tem que enfrentar é a sociedade. É o pior. É o pior. Porque a sociedade, ela é composta de juízes hipócritas. Porque são pessoas que cobram nos outros seus próprios erros. Você lembra que eu falei aqui sobre o mecanismo de projeção? Você começa a projetar no outro: fulano é ladrão, fulano é ladrão, fulano é ladrão, fulano é ladrão, porque você é ladrão. Sabe aquela vizinha que vai na janela e olha para o quintal da outra vizinha e diz assim: como que pode ser relaxada assim? Os lençóis brancos estão amarelados, as fronhas brancas horrível. Aí ela ia no cabeleireiro e falava mal da vizinha. Sabe a vizinha do número tal lá na minha rua? Eu sei. Você tem que ver os lençóis dela. Ela ia no outro lado e falava: sabe a vizinha da minha... Ia na festa lá da família dela, ela falava mal da vizinha. A vizinha do número tal lá na minha rua. Aí um dia chegou uma vizinha para visitá-la, ela falou com a vizinha: você, fulana que mora ali, você conhece? Eu disse: conheço. Falou: menina, como é que lava a roupa tão mal assim? Vem cá para eu te mostrar um negócio. Aí chegou lá, olhou assim da janela, né? Aquelas vizinhas que elas não chegam na beira da janela, não, para não dar sombra. Você entendeu? Elas olham de cá, sei lá. Aí a outra ficou meio sem jeito e falou para ela: deixa eu falar um negócio para você. Aquela roupa não está amarela, não. Mas eu estou vendo. Ela falou assim: não, mas eu lá do outro lado, lá de casa, eu vejo a roupa, fico admirado. Como que a roupa dela é alva, é branca. Eu falei: mas está amarela. Ela falou: não, a vidraça da sua casa está suja. Você tem que lavar essa vidraça. Então o mecanismo de projeção é isso. Toda pessoa suja, ela tem prazer em sujar os outros. E a Bíblia diz assim: o sujo, suje-se ainda. E Paulo, o grande teólogo, disse: todas as coisas são puras para quem é puro, mas nada é puro para quem é contaminado. Você está entendendo? É mecanismo de projeção. A angústia, a dor,
ela tem uma série de fontes dentro do ser humano. É uma complexidade muito grande esse negócio de cabeça do ser humano. Mas uma coisa extraordinária é você saber que no tribunal de Deus, o Senhor te purifica. Ele renova com você a aliança de perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós temos dificuldade de conviver com o perdão de Deus. Eu te pergunto o seguinte: quantas vezes Jesus nos ensinou a perdoar? 7? 70? 70 vezes 7. Por você já perder a conta, né? Negócio de 70 vezes 7. Só aqueles portugueses de caderno que não usava calculadora, que dava conta na hora. Aí Jesus já mandou para cima de Pedro. Pedro não tinha estudo, não. Aí Jesus, 70 vezes 7. Jesus passou, já era, perdeu. 70 vezes 7 é para eu perdoar. Se Jesus ensinou que eu e você, que somos pecadores, imperfeitos, sujeitos a angústias e a derrota, nós dois temos que perdoar 70 vezes 7. Aí eu te pergunto, e quantas vezes o próprio Jesus terá que perdoar? Na própria lei dele? É incalculável. Então, se eu, que sou um ser humano mortal, estou dentro do parâmetro e da obrigação de perdoar 70 vezes 7, imagina esse Deus maravilhoso, esse Deus santo, esse Deus soberano, esse Deus que não peca, esse Deus que não erra, quantas vezes Ele perdoa? Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Que nós jamais poderíamos, não tem português que consiga fazer o cálculo do perdão do nosso Senhor. Coisa extraordinária é o perdão de Deus sobre nossas vidas. Essa é uma dica da palavra de Deus: renovar a nossa aliança de perdão com Deus para sair da derrota. Meus irmãos, o perdão é uma coisa tão extraordinária na ótica de Deus, pastores, irmãos, que Jesus, uma ocasião, esse negócio que me incomoda, vocês preparem meu microfone sem fio, pelo amor de Deus. Jesus, numa certa ocasião, ele curou um indivíduo, um paralítico. Ele curou um paralítico para o povo entender o que é o perdão de Deus. Presta atenção. Marcos capítulo 2, versos 10 e 11. Ora, Marcos 2, versos 10 e 11, palavra de Jesus. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Paralítico abençoado. Isso aqui é o cara estar no lugar certo na hora certa, né? Jesus ia dar a lição do perdão. Aí o camarada está ali paralítico, não é? Está ali paralítico, a coisa está ruim para ele, não é? Está lá, está difícil, para ele está difícil, não é? Ele está na derrota. Aí Jesus então diz: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, virou para o paralítico: toma a sua cama e... o paralítico saltou, meu irmão, numa alegria danada. Ele falou: deu bom para mim, botou a cama nas costas e vazou. Jesus queria ensinar que Ele perdoa pecados. Ele queria ensinar. Não, pastor, então foi para comparar, né? Se Ele pode fazer o milagre de fazer o paralítico andar, Ele pode ser, mas pode ser uma outra visão também do texto. Jesus pode ter dito assim: é um homem, é um ser humano, é um pecador, na ótica espiritual ele não merece, mas eu irei mostrar para vocês onde está a minha misericórdia. Paralítico, levanta, bota a cama nas costas e vai embora para casa. Pronto. Você está entendendo? Você pode entender, tradicionalmente a gente entende assim, né? Não, é porque Jesus ali, ele está mostrando, ó, se eu tenho poder para fazer o paralítico andar, eu tenho poder para perdoar o pecado. Mas pode ser também de outra forma.
Ele pode ter mostrado para ele o seguinte: ele não é pecador, ele não erra como todo mundo erra, todo pecador não tem que pagar pelo pecado, mas eu vou dizer para ele: levanta aí, fica em pé, bota a cama nas costas, vai embora para casa, pronto, acabou, não tem mais paralisia. E aí o homem foi embora, alegre. E Jesus ensinou para nós que é possível a gente renovar a aliança de perdão com Deus. Uma outra lição que a gente precisa aprender no meio das derrotas, e é uma dica da palavra de Deus para a gente sair da derrota, é a gente renovar a aliança de propósito com Deus. Alguém já disse que atitudes iguais levam aos mesmos lugares. Renovar a aliança de propósito. Qual é o seu propósito com Deus? Ai, pastor, estou numa angústia, e eu estou assim, e eu preciso, e Deus precisa me socorrer, Deus precisa socorrer meu negócio, Deus precisa socorrer minha vida financeira. E o seu propósito com Deus não precisa mudar? Não tem nada precisando mudar? Não é preciso renovar? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Presta atenção, se após uma derrota a gente começa agindo da mesma forma que agia antes de sermos derrotados, a probabilidade de dar errado de novo, ela é muito grande. É por isso que tem gente que está no ostracismo, está no problema, está no buraco. Você vai lá, dá a mão, levanta ele, ajuda, coloca ele em pé e diz: caminha. Quando você olha para trás, ele voltou para o mesmo lugar para fazer a mesma coisa que ele fazia antes, a mesma confusão que ele arranjava antes, o mesmo jeito. A mulher descasou, casou de novo e casou com um homem agora pior do que o outro. Aquele rapaz que estava com aquelas amizades, ele rompeu aquelas amizades, está andando com gente agora pior do que antes. A Bíblia diz assim: um abismo chama outro abismo. Se eu passo por um problema, eu passo por uma prova, essa prova é para me fazer crescer. Essa prova que eu estou vivendo é para me fazer crescer. É para me fazer melhor no lidar com outro ser humano, me fazer melhor no me relacionar comigo mesmo, me fazer melhor na minha relação com Deus. Eu tenho necessidade de renovar a minha aliança de propósitos com Deus. Assim como renovei a minha aliança de perdão. Aí Paulo, em Efésios 4:24, ele diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Para recomeçar após uma derrota, nós precisamos aprender a tirar a roupa velha e caminhar na direção de uma nova aliança de propósito com Deus. Deixa eu evoluir aqui o pensamento. Eu preciso ter uma nova aliança de perdão, eu preciso renovar essa aliança de perdão com Deus. Eu preciso renovar essa aliança de propósito com Deus. O que eu quero fazer? O que eu quero no reino de Deus? O que eu estou querendo? O que eu quero? O que eu estou pretendendo no reino de Deus? Eu só quero bênçãos? Eu só quero a mão de Deus sobre mim? Ou eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor? Ou eu quero dizer assim: Jesus, eu fui muito negligente com a oração, e veio a derrota na minha vida, mas eu quero melhorar. Eu quero renovar o propósito com o Senhor. Jesus, eu nunca falei do teu nome para ninguém, mas eu quero renovar o meu voto com o Senhor. Eu quero renovar a minha aliança de propósito com o Senhor. Jesus, eu não quero fazer a mesma coisa para não repetir o mesmo resultado. Eu te agradeço, o que passou, passou, eu te agradeço e eu aprendi, e vai me fazer melhorar. E agora eu vou renovar a minha aliança de esperança com Deus. É a terceira aliança, a de esperança.
Sempre que passamos por uma derrota, a gente tem que buscar um recomeço. E uma coisa muito normal, depois de um problema, é o medo, o trauma. É muito normal, natural ter trauma. E o trauma, ele me diz, no consciente, tanto quanto no inconsciente, que há uma grande probabilidade de dar errado de novo. Na próxima Copa do Mundo, pode esperar, se o Brasil for para lá na próxima, se for. Na hora do sorteio, se der Alemanha, a gente... vai ser uma tensão tremenda, se tiver que enfrentar a Alemanha. Logo depois daquela derrota da França lá, que ninguém sabe o que Ronaldo Fenômeno arranjou lá, eu fui convidado para fazer o casamento de um francês. E tinha uma comitiva da França lá no casamento, e tinha um intérprete. E eu tinha que falar pausado para que ele pudesse jogar a mensagem para eles. E eu me recordo que, quando eu olhei para aqueles franceses, a primeira coisa que eu lembrei foi da Copa. Eu me traí no sermão. Falei, olha, vocês vieram aqui para levar a moça do Brasil para a França. Agora, aquela Copa nossa que vocês apanharam lá, aquilo está mal explicado. Aí o intérprete falou para eles, graças a Deus, eles sorriram, porque o negócio ficou mal explicado mesmo. O trauma fica ali, ó. Toda vez que você lembrar do problema, o trauma ressuscita. Eu preciso, quando eu saio de uma derrota, eu preciso renovar minha aliança de esperança. Porque a esperança, ela procede da fé. Quando eu perco a esperança, eu perdi a fé naquilo. Eu não acredito mais naquilo. Ah, não, isso aí dá errado, já passei por isso. E tem irmãos que insistem em falar isso. Pastor, eu tenho experiência com isso. Só vai ver em que isso vai dar. Isso vai dar derrota, isso vai dar não sei o quê. Pelo amor de Deus, esquece a derrota. Sai da sombra da derrota, ela passou. O apóstolo São Paulo. E uma coisa faz, Filipenses, né? E uma coisa faz, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O meu voto de esperança, ele precisa ser renovado. Aí o salmista, no Salmo 43, verso 5, ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face. O meu Deus, Ele é o meu refúgio. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Esperança. E tem esperança, minha alma. Está conversando com ele mesmo, minha alma, por que você está assim, angustiada? Que depressão é essa? Por que você está abatida assim? Que tristeza é essa? Você não sorri mais, você não tem canção, seu rádio não toca uma canção, da sua boca, você perdeu o cantarolar. Por que você está assim? Aí a sua alma vai te dizer, mas eu estou angustiada. E ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Tem vitória vindo na nossa direção, é a crença que está na alma dele. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, verso 1. Que coisa extraordinária. Eu vou encerrar palavra desta noite, falando para você que é necessário nós renovarmos, depois da derrota, o servo do Senhor que há dentro de nós. A gente tem que despertar ele. Você é de Deus. Nós não somos filhos da derrota, irmãos. Nós não somos filhos da derrota. Nós não somos filhos do problema. Nós somos filhos de Deus. Mas pastor, por que o problema veio? Porque no mundo tereis aflições. Pastor,
pastor, por que essa enfermidade veio? Porque você é um ser humano. Por que essa dificuldade com meu filho veio? Porque ele é um ser humano independente que tem o direito de pensar e fazer escolhas. Não é porque você é a pior pessoa do mundo. Não é porque Deus te esqueceu. Não é porque o Senhor te abandonou. Não é nada disto. E aí eu preciso, nesse tempo, que o servo de Deus que há dentro de mim seja renovado, e embora tenha havido aflições, embora tenha havido angústia, Paulo disse, ainda que o meu homem exterior é a minha carne, exterior é o meu psique, exterior são os meus nervos, que às vezes não toleram, não suportam as angústias que tem que atravessar. Mas Paulo disse, ainda que o meu homem exterior se corrompa, ele disse, dentro de nós, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Cada dia que amanhece, Deus está te construindo de novo, glória a Deus. Ele vai construindo você, cada dia que amanhece. Você está assim, meu Deus, eu não vou aguentar. Aí a palavra do Senhor Jesus diz assim, basta cada dia o seu mal. Não fique ansioso pelo dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Não dava tempo de falar para aquela turma toda andando atrás de Jesus. E ele ia vendo. E um falava um negócio aqui, ele acalmava ele. Calma, calma, basta cada dia o seu mal. Não dava tempo do salmista falar para todo Israel. Ele diz, espera minha alma no Senhor, pois ainda o louvarei. Calma, a Bíblia é o livro da esperança. Deus é o Deus da esperança. Jesus é a mensagem de esperança. Aqueles que andavam nas regiões das trevas, sobre eles brilhou uma luz, diz a palavra de Deus. Ele veio trazer luz onde há trevas. Ele veio para consertar esse negócio da sua vida, e ele vai renovar, ele vai transformar o servo dele por dentro. E Jó está naquele momento terrível de dor, de enfermidade. Jó está com hanseníase, que lá naquele tempo ele está com lepra, ele está todo ferido, e a Bíblia diz que ele colocava cinzas sobre a sua ferida. Algumas culturas até hoje usam a cinza com função medicinal, e a Bíblia diz que Jó colocava cinza nas suas feridas, e ele raspava aquelas feridas com caco de telha, porque era intenso o sofrimento daquele homem, a angústia daquele homem. Mas sentado lá naquele buraco, naquele ostracismo, naquela derrota, sentado lá, foi que Jó, no capítulo 1, verso 20 e 21, ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É o homem interior falando. É o homem interior. O exterior está sangrando. O homem exterior dele estava sangrando, a pele dele estava sangrando, ele estava apodrecendo. O homem exterior dele estava apodrecendo, mas o homem interior falava de Deus coisas maravilhosas. Dizia para Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. O homem interior estava pronto. Que coisa. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. O doente se levantou. O doente se levantou. O enfermo, o pobre coitado, rasgou o seu manto. Que coisa, irmãos, que coisa. Olha para esse quadro. O derrotado agora está em pé. O pobre coitado rasgou o seu manto. O sofrido raspou a sua cabeça num sinal de adoração a Deus e proclamou e adorou o Senhor. Ele diz, eu posso estar doente, eu posso estar com essa enfermidade, eu posso estar perdendo, mas ninguém tem como me impedir de adorar a Deus. O homem interior está sendo renovado ali. Ninguém pode me impedir.
Quando você chegar lá no capítulo 42 de Jó, no verso 10, você vai ficar boca aberta e falar: gente, o que aconteceu com esse homem? E diz a palavra do Senhor assim. Jó 42, 10. E virou o Senhor o cativeiro de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. E Deus deu a Jó em dobro tudo quanto possuir antes. Esse é o nosso Deus. Amém, igreja? Amém? Então, guarda a palavra no seu coração. Superar derrotas do cotidiano passa por renovar a aliança de perdão que temos com Deus, em nome de Jesus. Repete comigo: renovar a aliança de perdão que temos com Deus. Renovar a aliança de propósito. Renovar a aliança de esperança. Renovar o servo de Deus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Glória a Jesus. Eu não sei se alguém veio aqui nos visitar hoje, mas se você veio visitar, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você ouviu aqui nesta noite é propósito que Deus tem para a sua vida. É propósito que Deus tem para a sua vida. E se você reconhece a palavra como um propósito de Deus para você, você vai orar comigo em nome de Jesus. Preste atenção, você que está aqui visitando essa igreja hoje. Se você reconhece toda essa palavra, todo esse chamado de Deus para renovar a aliança de perdão, para renovar a sua aliança de esperança, se você reconhece que é um chamado de Deus para renovar o homem interior, se você reconhece que há um chamado de Deus para você nesta noite, eu quero convidar você para orar comigo. Você vai levantar assim a sua mão dizendo: pastor, eu reconheço, eu aceito a palavra na minha vida. Eu aceito a palavra na minha vida. Deus abençoe. Quem mais? Qual outra pessoa? Qual outra pessoa? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu acredito que essa palavra de Deus, ela é para a vida dos crentes. Porque eu estava pregando ontem na Igreja Batista de Vila Nova, ontem à noite. Estávamos lá, eu e a Silvia, culto maravilhoso, a igreja estava lotada, haviam cadeiras espalhadas para acomodar as pessoas. E quando o pastor perguntou assim: quantas pessoas aqui que não fazem parte de nenhuma igreja, aquela multidão de gente, uma pessoa levantou a mão. E depois ela veio cá onde eu estava e disse assim: eu vim aqui porque eu ouço o senhor no rádio todos os dias, e o senhor falou que o senhor ia vir aqui, eu queria conhecer o senhor. Eu falei: amém, amém. Mas quando eu ia terminando a mensagem, embora aquela multidão fossem pessoas de Deus, eu pedi para desocupar a frente e pedi a todos os pastores que estavam no santuário, de todas as igrejas, que me ajudassem, que nós precisávamos ministrar a oração ali naquela hora pelo povo, porque o povo ia vir à frente para a oração. E o povo começou vindo. Talvez 30, 40, 50, não sei quantas pessoas, muita gente. Não cabia na frente da igreja. Mas sabe por quê que essas coisas acontecem? Porque a gente está nesse mundo de aflição. E a bateria, ela precisa ser conectada à fonte, que é a palavra de Deus, para recarregar. A gente precisa.
Por isso eu vou orar nesta noite pelas pessoas que estão nos visitando, que levantaram suas mãos. Mas eu vou orar também pelos crentes que quiserem. Pastor, Deus falou comigo, falou no profundo da minha alma, Deus falou no meu coração, e eu recebi uma palavra de Deus aqui nesta noite, que é toda para mim, eu quero ter posse desta palavra. Então nós vamos nos colocar em pé reverentemente, e todas as pessoas que querem vir para a oração, começa andando aqui para frente, os pastores vão descer, que eles vão ministrar a oração. Pastor, eu quero pela minha família ou pela minha saúde, problema pessoal que eu estou vivendo, que Deus sabe, Deus me deu uma palavra aqui dentro desta noite. Então, se Deus deu uma palavra para você, os que levantaram as mãos, Deus abençoe, pode vir. E os pastores estão aqui, gostaria que eles cobrissem todas as pessoas com oração. Pode vir em nome de Jesus, pode vir. Todos que sentirem o desejo, pode vir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tem derrota quando a mão do Senhor está sobre nós. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Deixa eu te dar um verso bíblico aqui. Vou te dar um verso bíblico, Isaías 41, verso 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Isaías 41, 13. Receba em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Não tenha medo de ninguém nem de nada. Não tenha medo de resultado nenhum. Pastor, será que nessa crise eu vou perder meu emprego? Não ponha isso na sua cabeça. Não ponha isso. Pastor, o exame deu ruim. Será que eu vou ter uma enfermidade grave? Não ponha isso na sua cabeça. Sua vida está nas mãos do Senhor. Sua vida está nas mãos do Senhor. Ah, meu filho está cada vez mais rebelde. Não, preste atenção, não ponha isso no seu coração. Não ponha isso. Ah, mas ele tem me feito chorar, minha filha tem me feito chorar. Sabe o que você tem que dizer para o problema? O meu filho é herança do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. A minha fé é esta. Esse Jó que nós acabamos de ler aqui, um dia ele olhou para o céu e disse para Deus: se o Senhor me matar, eu ainda continuo esperando no Senhor. Eu ainda continuo esperando no Senhor. Em outras palavras, ele disse: eu não tenho revolta com meu Deus. Eu não duvido da minha fé. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Aconteça o que acontecer. O vento pode sacudir o barco. As ondas podem subir. Elas podem ficar até dentro do barco. Mas Cristo está comigo. O Senhor está conosco. Deus está falando no seu coração. Você está sentindo o desejo de vir aqui à frente? Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Venha. Venha. Tu moves o céu, move a terra por mim. Tu moves o mar e as estrelas por mim. Glória a Deus. Tu tens poder para fazer o sol parar por mim. Glória a Deus. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu choras. Eu sei que tu choras por mim. Por mim. Glória a Deus. Louve a Deus, igreja. Cada minuto, os segundos da minha vida, não posso perder a luz do teu olhar. Só tu me entendes e escutas o meu clamor. Só sei que me amas.
Eu sei que tu choras por mim. Essa é a palavra de Deus. Mil cairão ao meu lado. Oh, Deus maravilhoso. E 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Debaixo de tuas asas estarei seguro. Mil cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido, Senhor. Atingido, debaixo de tuas asas estarei seguro. Oh, meu Deus, meu Pai amado, dono de todas as coisas, coisa extraordinária a palavra do Senhor para nós. Essas verdades que a tua palavra revela ao nosso coração, sobre a nossa própria existência, sobre as nossas dores, as nossas angústias, e o Senhor vai nos instruindo como que a gente tem que caminhar, e o Senhor vai dizendo que não é para parar, o Senhor vai dizendo que a mão do Senhor está sobre nós, o Senhor vai renovando a aliança de perdão. O Senhor vai renovando a aliança de propósitos. Meu Deus, essa é uma grande noite aqui nesse lugar. Essa é uma grande noite. O Espírito Santo do Senhor está curando pessoas, está curando corações, está curando almas. Meu Deus, quanta coisa que a gente vem carregando, quanta bagagem, e de repente a gente tem um encontro com tudo isto nesse momento de culto, e é como se o Senhor enfiasse a mão no nosso peito e arrancasse isso de dentro de nós para levar embora, e o cativeiro acabou, para a glória do teu nome. Esta vitória está consolidada no céu, para a glória do teu nome. Esse é o milagre do Senhor sobre a tua casa. Meu Deus, o teu povo quebrantado, os teus servos ministros, ministrando a oração, ministrando a bênção sobre a vida das pessoas. Nós temos que glorificar o teu nome, Senhor, render graças ao Senhor, porque o Senhor cuida de nós de uma forma tão extraordinária. Meu Deus, não nos deixe perder o caminho do altar da tua casa, que a cada domingo os teus servos sintam o prazer de vir ao altar da tua casa, ao encontro com a bênção da palavra. Senhor, por certo que há pessoas aqui também que vieram nos visitar, e elas ergueram suas mãos e elas disseram que entenderam a palavra e que elas querem receber a palavra, e eu clamo ao Senhor que a bênção do Senhor seja sobre elas. Oh, meu Deus, visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e uma nova razão para te louvar. Destrói a tristeza, a incerteza, o dissabor, que nós queremos glorificar o teu nome. Tu és o dono de tudo, és o dono deste lugar, o Senhor é o dono deste altar, o Senhor é o dono das canções, o Senhor é o dono da palavra, o Senhor é o dono de tudo, e nós queremos exaltar o teu nome. Nós queremos exaltar o teu nome. Glória a Deus, glória a Jesus. Como é bom estar aqui, como é bom sentir a presença do Espírito Santo aqui, como é bom, Senhor, como é bom, Senhor, como é bom.
Como é bom, meu Deus. Reina, Senhor.